Bom, e sobre imigração? Pode-nos dar já a sua opinião? Portugal tem imigrantes a mais? Não, acho que não tem imigrantes a mais. Eu vejo sempre a questão da imigração como uma grande oportunidade. A oportunidade, primeiro, de um país aberto ao mundo. A oportunidade, em segundo lugar, de um país que precisa de mão de obra para o conjunto alargado de investimentos que tem. A oportunidade de um país que, pelo saldo natural, vai perdendo população, e um país que perde população é um país fraco, é um país pobre. E, portanto, precisamos, por todas estas razões, um país pobre. E, portanto, precisamos, por todas estas razões, e não só económicas, eu acho que precisamos de imigrantes. Ponto. Segundo ponto. Só antes de irmos para o... Eu acho que isto é um discurso radical, extremista. Não quer dizer extremista, porque senão entramos aqui no... Mas dizer que a imigração é sempre uma oportunidade não é verdade. A imigração pode ser muito problemática se ela não for regulada, como não foi regulada nos últimos anos em Portugal. E torna-se problemática, não se torna uma oportunidade. Eu honestamente não compreendo. Não compreendo o Marcos Mendes aqui. E isto, até de um ponto de vista eleitoral, houve uma sondagem há uns tempos que dizia que 70% dos portugueses, ou mais até, queriam menos imigração no geral. Portanto, é preciso menos imigração. A realidade é essa. E o Marcos Mendes não assumir isso causa-me... Quando até o Pedro Nuno Santos já fala na questão da subsistência do Estado Social português, e o Marcos Mendes ainda não reconhece isso e tem um discurso à esquerda do Pedro Nuno Santos, então para mim é problemático. E quando, reparem, ele fala aqui da questão demográfica portuguesa. A questão demográfica portuguesa resolve-se com 2 pontos. Primeiro, controle de imigração e deportações quando necessário, quer a nível de ilegais, quer a nível de legais ou ilegais que cometam crimes. E eu, até em determinado aspecto, acho, vos digo, nesta última vaga, houve muita gente que entrou de forma ilegal que se conseguiu legalizar depois. Eu não percebo como é que isso é possível. Portanto, para mim, nesse sentido, nós deveríamos questionar-nos também até que ponto é que a permanência de alguém que a primeira coisa que fez foi uma ilegalidade a entrar no país, mas que depois, por alma de sabe-se lá o quê, se conseguiu legalizar, se isso é viável. Para mim não é. Portanto, mas isto é um à parte. E depois, ter este tipo de discurso é desfeito da realidade. Quando até o PS já fala na subsistência do Estado Social, e o Marcos Mendes não reconhece isso. E o segundo ponto é a questão da natalidade. Portanto, a primeira é resolver o problema da imigração, quer do ponto de vista ilegal, quer do ponto de vista legal, porque a imigração ilegal foi de tal forma promíscua que a imigração legal, neste momento em Portugal, também já acarreta alguns problemas. E porque a lei foi mudada de forma a que a própria lei fosse também ela problemática em determinados aspectos, quer na nacionalidade, quer na imigração. Portanto, isto não é só um problema de imigração ilegal. Também o é, obviamente. Mas há parâmetros na lei pela qual Portugal precisa de olhar com muita atenção. Segundo ponto. Portanto, analisámos a questão da imigração. Segundo ponto. A questão da natalidade. A mim não me cabe na cabeça, há um problema demográfico. A população está a diminuir, obviamente, não é? Mas ter um Presidente da República que, antes de olhar para a natalidade dos portugueses, fala em imigração para resolver um problema demográfico, para mim, não merece ser Presidente de Portugal. Não merece. Porque se há um problema demográfico, a primeira razão, ou a primeira solução que se tem que arranjar para resolver esse problema demográfico é dizer aos portugueses: meus amigos, nós precisamos de mais malta a nascer. Nós precisamos que o pessoal jovem, entre os 20 e os 40 anos, faça mais filhos. E, portanto, essa tem que ser a prioridade. Isto não é dizer que não possa haver uma determinada quantidade de imigrantes em Portugal. Eu, pessoalmente, acho que Portugal, a quantidade de imigração que Portugal tinha até 2017, acho que era consensual na sociedade portuguesa, ali a rondar os 5, 6, 7% no máximo, não passava disso, não é? Portanto, era uma coisa tranquila. Agora, não há noção de quanta imigração é que existe neste momento em Portugal. Ora, e para mim, alguém que se candidata a Presidente da República e olha para o problema demográfico, em primeiro lugar, para a vinda de imigrantes, do que propriamente para a questão do aumento da natalidade dos portugueses, não merece ser Presidente de Portugal, porque o cargo chama-se Presidente de Portugal. Os imigrantes podem ter um papel importante aqui? Podem, mas dentro de determinados parâmetros, porque para a manutenção daquilo que é o Portugal, a identidade de Portugal, a primeira resolução do problema passa sempre pelos portugueses. Por isso é que isto se chama Portugal.
E eu tenho pena que há alguém que se candidata por um partido que não é de direita, o PSD não é um partido de direita, mas tem gente muito válida de direita. Não diria que fosse a maioria, mas tem gente muito válida de direita. E eu tenho a certeza que essa gente muito válida, ao ouvir isto, se calhar até concorda mais com o que eu estou a dizer do que propriamente com o Marcos Mendes. Tenho pena, porque volto a frisar, é o presidente de Portugal, dos portugueses. Os imigrantes podem ter um papel importante aqui, podem. Mas a primeira solução, a primeira preocupação tem que ser sempre e indubitavelmente os portugueses. Caso contrário, para mim, não pode ser presidente de Portugal. Não pode. Não pode. Agora, é importante ter uma imigração que seja devidamente regulada e que seja integrada. E por isso, eu acho que o melhor caminho é aquele que, no momento em que estamos aqui a conversar, está a ser negociado entre o Governo, empresas e confederações empresariais, que é público, e que acho que está próximo de poder haver, segundo sei, um desfecho positivo nessas negociações. E o que significa o quê? Que as empresas passam a ter um papel importante de iniciativa na preocupação de ir buscar imigrantes, garantindo habitação, emprego, formação, educação. E o Estado garante, por outro lado, celeridade nos seus serviços. Acho que este é um excelente modelo. Repare, Dr. Marcos Mendes, com todo o respeito, mas as empresas, porque 90 e tal % do tecido empresarial em Portugal são PMEs, são pequenas e médias empresas. Ora, com a quantidade de imigração que Portugal tem, como é que essas mesmas PMEs, a grande maior parte do tecido empresarial, têm condições para fornecer alojamento e casa aos trabalhadores? Se nem salários dignos neste momento em Portugal para o incremento do salário médio numa quantia generosa, isso consegue existir para os cidadãos nacionais, como é que isso conseguiria acontecer para os cidadãos estrangeiros? É que além do salário era a questão da habitação. É que isto é utópico. Algumas grandes empresas em Portugal poderiam fazê-lo, eventualmente. Algumas. Mas isso depois acarreta outro problema, que é as pessoas em Portugal vão passar a sentir injustiça. O Ricardo Leão, do Partido Socialista, veio falar nisto. Era a questão das rendas. Ou seja, muitos portugueses iriam olhar para isso e diziam: fogo, eu chego ao final do mês, quase não tenho dinheiro para pagar a minha renda, e agora vêm aqui pessoas de outros países, pronto, vieram para trabalhar em não sei o quê, mas oferecem-lhes casa do nada quando eu tenho que estar aqui a pagar a minha e chegar ao final do mês, se calhar nem tenho dinheiro para pagar o infantário dos meus filhos, ou os medicamentos para a minha mulher que se calhar adoeceu o mês passado. O que é que acha que as pessoas vão pensar? É que isto dito assim de forma ligeira, parece muito fácil. E não é. Eu acho, não é só o sentimento de injustiça que as pessoas vão sentir, é o facto de 90 e tal % do tecido empresarial português não aguentar isto que se está aqui a dizer, e o facto de se dizer que se oferece habitação, quando a oferta privada de habitação em Portugal não é suficiente para se fazer aquilo que o Marcos Mendes está a dizer. E atenção, eu digo isto com respeito, é uma discordância de ideias, só que eu acho que é uma utopia, ou uma distopia, não é? Portanto, como quiserem interpretar, não é? Já agora, metam um like no vídeo, não é? E subscrevam o canal, que ajuda imenso. E espero que... Continua a dar notícias, continuas também a falar. Não, o que está a dizer é que esse acordo está próximo de estar fechado. Mas isso basta você falar com qualquer dirigente empresarial que tem estado nessas negociações. Pois olha, eu encontrei no fim de semana, numa palestra que fiz para empresários, pessoas a dizer isto. Portanto, não há aqui nada de transcendente. É público que estas negociações estão a decorrer. Mas em qualquer circunstância, o importante é isto. Os imigrantes são uma oportunidade. Esta oportunidade tem que ser aproveitada e tem que ser aproveitada com um conjunto de regras. Acho que estas regras a irem por diante são muito positivas e cá está um bom modelo para nós, digamos assim, nos reconciliarmos todos na sociedade portuguesa perante uma grande oportunidade. Foi uma questão que foi súbita. Ela apareceu muito de repente durante o governo anterior, praticamente não se falava de imigração. E de repente é um tema que ocupa grande parte da agenda. Claro. Aliás, o Presidente da República atual, Marcelo Rebelo de Sousa, durante o governo de António Costa, também não falou da questão da imigração ou de uma necessidade de controle. Ele devia tê-lo feito, ele foi cúmplice nesse silêncio sobre um crescimento não regulado. Não. Eu só quero dizer aqui uma coisa que parece-me importante. Eu não concordo nada quando se diz que esta vaga de imigração foi uma oportunidade. Há mais pessoas para trabalhar. Isso é um aspecto positivo do ponto de vista económico.
não é? Portanto, há mais mão de obra. Isso é positivo. Só que há o outro lado da moeda. E qual é o outro lado da moeda? Houve um incremento de necessidades a nível da saúde, da educação, da habitação, sem existir um aumento dos recursos na saúde, na habitação e na educação. Ora, ao mesmo tempo que aumentaram essas necessidades em larga escala, devido à grande massa de imigração que existiu em Portugal nos últimos anos, a quantidade de recursos disponíveis nesses mesmos setores não aumentaram nessa medida. Ou seja, houve um aumento da procura relativamente à oferta. O que é que isso gera? Escassez. E do ponto de vista mais basilar, economicamente, gera inflação também. Por isso é que os preços das casas estão tão altos. E eu genuinamente tenho pena que não haja esta abordagem. Porque isto não é bom. Isto é um facto. Isto é um facto. E dizer que isto é só uma oportunidade, colocar isto de uma forma tão retilínea, tão dicotómica, entre só problema ou só oportunidade, não é assim. Eu não gosto, não concordo nada, acho que é fora da realidade. Acho que não se enquadra. Não se enquadra.